Com mais de 155 anos no Brasil, a Siemens é líder em diversos segmentos em que atua. Entre eles, automação industrial e software e infraestrutura, sempre com foco na inovação. Um dos objetivos do conglomerado alemão é transformar a sociedade para a construção de um futuro sustentável a longo prazo. Para falar sobre esses e outros assuntos, o JR Business recebe hoje o vice-presidente de Smart Infrastructure da Siemens, William Pereira. William, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fábio. Uma satisfação estar aqui com vocês. Antes do nosso bate-papo, vale lembrar que toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem episódio novo do JR Business nas plataformas digitais da Record. Tem ainda a versão em podcast que você acessa no aplicativo da sua preferência. William, eu quero começar essa nossa conversa entendendo um pouco melhor esse conceito de infraestrutura inteligente, que é justamente o departamento, a vice-presidência que você ocupa. Como que é isso? Exatamente, Fábio. É um conceito que começou a surgir nos últimos anos, que basicamente o que é? A infraestrutura inteligente é aquela que é focada na segurança e no conforto das pessoas. Acho que é o primeiro ponto, focada em pessoas. E segundo ponto, ela tem que ser adaptável. Adaptável por quê? Novos desafios e novas demandas vão surgir e essa infraestrutura está lá, ela precisa de alguma forma ser adaptada, não vai ser construída uma outra. Como é que ela se adapta a esses novos desafios e novas demandas? Por exemplo, desafios climáticos que antes não tínhamos, como é que ela responde, por exemplo, a esses desafios climáticos que estão surgindo? Então, esse é o conceito de infraestrutura inteligente. Agora, como é que vocês trabalham, na verdade, entendendo um pouco mais a dinâmica desse tipo de trabalho? Porque as mudanças, como você as coloca, são constantes e por muitas vezes são imprevisíveis. Eu imagino que vocês devam ter um celeiro ali de grandes pesquisadores, grandes ideias. Como que é isso? Sim, sem dúvida. A Siemens é uma empresa que investe muito em inovação, para, de alguma forma, entender o que vai ser demandado daqui para frente. E dados é muito importante. Acho que a gente tem que falar cada vez mais em dados. Então, a gente conseguir interpretar o que os dados estão nos trazendo é uma forma de nós prepararmos a nossa infraestrutura para as novas demandas que vão surgir. Então, digitalização tem um papel extremamente importante nesse tema. Porque muitas das vezes eu tenho que simular isso em um ambiente virtual, que a gente chama, ou fazer um gêmeo digital dessa infraestrutura e tentar simular esses possíveis desafios e ver como que ela responde. E se eu fizer isso nesse ambiente virtual, com esse gêmeo digital, o que eu implementar depois no real, no físico, vai responder igual. Então acho que esse é um dos pontos chaves, sem dúvida, é gêmeo digital, digitalização, é um alavancador de infraestrutura inteligente. Como é que nós podemos entender melhor, William, a aplicação prática de todos esses conceitos? Onde é que nós enxergamos facilmente a tecnologia e os produtos da Siemens e onde a gente não vê que vocês estão? Acho que o mais fácil de enxergar é talvez na infraestrutura predial. Você, quando está dentro de um prédio, você tem um ar-condicionado, você tem iluminação, e a infraestrutura inteligente é aquela que está dando conforto para as pessoas, então está controlando de alguma forma a temperatura do ar-condicionado em todos os ambientes. Se tem pessoas ou se não tem pessoas naquele ambiente, ela vai desligar aquele ar-condicionado, ou se tem 10 pessoas, se tem 20 pessoas, ela vai mexer automaticamente no fluxo de ar daquele ar-condicionado para que o conforto das pessoas seja garantido. Iluminação, igualmente, se tem pessoas, você coloca iluminação, se não tem, automaticamente você desliga. Mas tem um outro lado que a gente não pode esquecer, que é a eficiência energética. Eu não estou só olhando o conforto das pessoas, mas, por outro lado, eu também estou economizando energia. Como é que eu deixo o sistema eficiente para não ficar gastando energia num ambiente que eu não tenho pessoas, por exemplo, com iluminação ou com ar-condicionado? Esse acho que é o mais fácil de enxergar. Por esses conceitos, me faz pensar, William, praticamente em duas premissas. O que seria o conceito de ser automatizado e o conceito de ser automático. É diferente. Pelo que eu entendo, os exemplos que você me trouxe é o sentido de automação. É um passo além? É um passo além, Automatizado é algo que você tenta pegar uma estrutura, muitas vezes, que não foi projetada para ser automática e tenta automatizar. Então você coloca algum mecanismo para automatizar aquele equipamento ou aquela infraestrutura de alguma forma. Agora, uma estrutura que já foi projetada para ser automática, aí é um pouco diferente. Você consegue trazer novas tecnologias para dentro dela, novas informações para dentro dela. Então,
basicamente seria essa a diferença quando ela nasce para ser automática ou quando ela é automatizada, ou seja, já nasceu e você precisa automatizar. Né? Os exemplos que você nos dá me faz pensar, na verdade, nos empreendimentos que a Siemens tem no Brasil. E eu fico imaginando as diferenças que não devem ser pequenas para o que se constrói agora ou de uns tempos para cá do que era feito bem antes. Com base nisso tudo que você falou, a começar pela economia de energia, que é algo essencial. Sim, sem dúvida. Os desafios outros, as demandas hoje são outras. Né? Hoje o cliente está preocupado no ciclo, por exemplo, de consumo de material que você está fazendo para aquela estrutura. Qual que é o seu, que a gente chama de rastreabilidade de consumo? Né? O que você consumiu para fazer aquela infraestrutura? Esse é o primeiro ponto. Sim. O que aquela infraestrutura vai consumir dali para frente? Perfeito. Então você tem que trabalhar em toda essa cadeia, que era uma preocupação que a gente fala 10 anos atrás, não existia. Olha. Então hoje as pessoas estão sim interessadas, por exemplo, em minimização na utilização dos recursos. Né? Não só durante o processo de construção, mas durante a vida daquela infraestrutura. Então, a energia, utilização de água. Então, quando eu construo, por exemplo, um ambiente e penso na climatização desse ambiente, eu não vou pensar só no ar-condicionado que eu vou instalar, mas eu vou pensar como que é a troca de calor desse ambiente com o ambiente externo. Então, eu vou ter outros materiais, por exemplo, na construção do prédio, sendo utilizado com esse princípio de não trocar muito calor com o ambiente externo e manter a temperatura adequada dentro para que eu utilize menos ar-condicionado, menos energia para fazer o ar-condicionado funcionar. Então, as preocupações são outras, né, hoje, quando você fala de infraestrutura. Você mesmo mencionou as mudanças climáticas e os constantes desafios que fazem com que vocês precisem inovar constantemente. Na prática, isso aí tem trazido, digamos assim, um nível constante assim, de ebulição mesmo de ideias, porque o fenômeno é global. E ele, de alguma forma, nos surpreende. Né? Por mais que a gente se prepara para um fenômeno, você não consegue predizer exatamente o que vai acontecer. Mas a pergunta sempre é como é que essa infraestrutura vai responder a um fenômeno. Né? Então, o gêmeo digital, novamente, ele ajuda muito a gente a fazer essas simulações, né, de alguma forma. Né? Então, vamos pensar, por exemplo, em energia elétrica que a gente tem em casa. Essa energia, alguém está gerando ela em algum lugar, alguém está transmitindo ela lá desse ponto de geração para mais próximo das cidades, e alguém está distribuindo isso para as nossas casas, para as indústrias, né, de alguma forma. E quando você tem, por exemplo, um evento climático, chuva, a gente está muito acostumado a ter chuva, acaba a energia em alguns locais. Verdade. Aí a gente falou, por que acaba a energia em alguns locais? Porque a infraestrutura ainda é antiga, né? Então ela não responde bem a esses eventos climáticos, como descargas elétricas que acontecem quando você tem tempestades, por exemplo. Então, o ponto é como é que eu preparo a minha infraestrutura para responder, por exemplo, a descargas elétricas. Ou como é que eu retomo ela em operação? Como é que eu religo, por exemplo, uma subestação de energia? Perfeito. Então, se eu tenho uma infraestrutura que ela já é inteligente, que vamos chamar uma subestação digital. O que é uma subestação digital? Eu consigo conectar com ela, fazer diversas medições, tentar entender o que está acontecendo com ela, criar perfis e saber se ela está no modo legal de operação, se ela vai dar falha, para eu atuar antes dela dar falha. E, em muitos casos, para eu controlar. Se caiu, por exemplo, um elemento de proteção nessa subestação, não preciso ter que chamar um técnico, esperar esse técnico vir para ir lá ligar. Não, eu faço uma operação remota. Eu posso fazer um religamento remoto dessa subestação. Acelera muito o processo. Acelera muito o processo. Né? Agora, para trazer esses conceitos, essa prática de trabalho para a nossa realidade brasileira, existe uma diferença muito grande de outros países que vocês atuam? Sem dúvida existe. Acho que nós temos um desafio grande, porque nossas, por exemplo, ficar no mercado de energia de novo, né? Sim. Nossas linhas de distribuição são todas aéreas. Então nós temos postes na rua e as linhas passando todas as aéreas. Exato. A maioria dos países europeus já são subterrâneas. Então essas intempéries climáticas, de alguma forma, ventos, descargas elétricas, elas passam a ser menos danosas para a Europa. No nosso caso, ela começa a ser mais prejudicial. Então, como é que nós respondemos a isso? Então, quando a gente também tem algo desenvolvido lá fora, né, a pergunta é como é que eu adapto isso à realidade brasileira. Então, sim, tem um trabalho constante de adaptação que é feita não sozinha. A Siemens não faz isso sozinha, né? A gente faz isso com um ecossistema, ou seja, de parceiros ou com o próprio cliente. Correto. Nós fazemos esses testes com o próprio cliente. Né? Por falar em projetos, em ações, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o Anhanguera Green Digital.
O que é isso? Lançado em 22? Foi o nome do projeto, porque a Anhanguera é onde é o nosso principal escritório aqui, a nossa matriz no Brasil. E essa área é um site muito bacana, a gente falando de sustentabilidade, né? Ela fica dentro de uma parte da reserva da Mata Atlântica. Ok. Então lá nós temos 45 mil metros quadrados de Mata Atlântica nativa. Então a gente usa muito isso, inclusive, para fazer visitas de escolas que estão ali ao redor, para conhecer as árvores da Mata Atlântica, até marsupiais da Mata Atlântica, pássaros da Mata Atlântica, que estão ali no nosso ambiente convivendo com o nosso escritório. Então o Green and Digital veio muito desse lado, também já temos uma floresta muito grande ali dentro, né? E o Digital veio porque a gente instalou as nossas próprias soluções dentro do nosso prédio. Então soluções, por exemplo, para automatizar toda a parte de ar-condicionado, para só direcionar fluxo onde tem pessoas, onde não tem pessoas você desliga, iluminação igualmente, onde não tem pessoas você desliga. Então está todo sensorizado, está todo de uma forma toda automática essa parte de ar-condicionado. Mesma forma a parte de água, né? Então eu tenho que economizar água de alguma forma, então nós temos sistema de medição de água e tudo isso conectado numa plataforma digital. O interessante disso é que a gente usa a plataforma digital para controlar aqui no Brasil, mas a nossa matriz na Alemanha tem isso em tempo real, o que está acontecendo aqui no Brasil. Inclusive aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então. Aqui no Brasil. Consegue comparar o mundo inteiro para saber como é que cada um dos seus sites no mundo está em relação ao tema, por exemplo, de eficiência energética. O nosso site aqui no Brasil não temos nenhum no mundo, por exemplo, que está no nível que nós estamos hoje, né? Quando a gente fala, por exemplo, de sustentabilidade na parte de geração de energia. Hoje os nossos prédios, tanto o nosso da Anhanguera Green Digital quanto em Jundiaí, eles são todos 100% com energia renovável. Isso eu não tenho em nenhum lugar do mundo. Isso é uma fortaleza nossa brasileira. Agora, William, desde que nós começamos a conversar, todos os seus projetos, as suas declarações, digamos assim, o foco em função da sustentabilidade é praticamente 100%. É assim que vocês trabalham o tempo inteiro? Sim. Hoje, sustentabilidade é um dos nossos pilares. Não tem como ser diferente. Né? Não tem como ser diferente hoje. A gente não acredita que há perenidade no business se a gente não partir desde o início com foco em sustentabilidade. É muito diferente o que nós temos visto no Brasil para os modelos que vocês presenciam, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Como é que nós estamos em relação às tecnologias que vocês já empregam lá? Olha, eu diria que a gente está bem avançado. Está bem avançado, né? Obviamente, nós temos que fazer algumas adaptações, que as nossas necessidades são outras aqui no Brasil. Por exemplo, né, quando a gente fala o nosso sistema de saneamento no Brasil, esse a gente ainda está um pouco atrás. Hoje nós ainda perdemos quase 40% da água tratada no sistema de distribuição. Exato. Quando eu falo de uma Alemanha, talvez eu perca 10% no sistema de distribuição. Então, temos que avançar muito nisso. Então, sem dúvida nenhuma, o marco de saneamento abriu o leque para empresas, de alguma forma, adquirirem concessões e virem com investimento para, por exemplo, usar as tecnologias da Siemens e de outras empresas para reduzir, por exemplo, perdas no sistema de distribuição. Isso através do quê? De sensoriamento, através de inteligência artificial que vai, de alguma forma, detectar esses vazamentos de forma mais rápida. Então, esse é como se você pode, de alguma forma, ajudar a sociedade a usar menos recursos ou, pelo menos, a desperdiçar menos, né? Que é o caso da água. A água quando eu falo de água tratada, ela já passou por um processo que gastou muita energia para fazer toda a coleta e o tratamento dessa água, gastou elementos químicos para fazer toda essa purificação da água e depois você perdeu tudo isso no sistema de distribuição. Então, olha a perda enorme que a gente teve na cadeia. Então, quando fala de infraestrutura inteligente, essa sem dúvida ainda está longe de ser uma infraestrutura inteligente. Né? Agora, não dá para pensar em tudo isso sem os parceiros que com certeza vocês têm espalhados mundo afora e naturalmente no Brasil. Né? Sem dúvida nenhuma, né? E até para dar um exemplo na parte de energia novamente, que está mais próximo do nosso dia a dia. Sim. Em casa, nós temos ainda nosso medidor de energia, que ele é ainda analógico, ou seja, vai um leiturista... É o relógio. O relógio, o famoso relógio. Vai um leiturista lá fazer a leitura da medição para gerar a conta para você pagar. Sim. Muitos países lá fora já estão com medidores que a gente chama de medidores inteligentes. Inteligentes. O que é isso? É um medidor que ele já está conectado com um sistema, com uma plataforma, que em tempo real, a concessionária, por exemplo, de distribuição, sabe o que você está gastando naquele momento. Então não precisa mais ter alguém que ir lá ler, alguém para ir lá ler. Né? Você automaticamente já consegue saber em tempo real quanto está sendo gasto naquela residência ou naquela indústria. E por que isso é importante? Né? Por alguns motivos. Primeiro, hoje, quando
acaba a energia na nossa casa, o que a gente tem que fazer? Ligar. Exato. Para dizer que acabou a energia. Sim. Com esse sistema de medição inteligente, acabou a energia, automaticamente ele sabe que a sua casa está sem energia. Então não precisa. Só pelo conforto, a gente fala de conforto das pessoas. É conforto para as pessoas. E eu presumo que não seria tão difícil assim que o consumidor desse tipo de serviço, com esse tipo de tecnologia, poderia até ter um aplicativo ali que ele vai monitorando, né? Falei, bom, minha conta já chegou a tanto, é hora de eu puxar o freio. É uma das outras vantagens, sem dúvida. É isso que a gente vai chegar. Já está sendo implantado em algumas regiões. Para alguns tipos de consumidores, os maiores, já está sendo implantado isso. Então você tem um aplicativo, você consegue ver o quanto você já consumiu e consegue ver, inclusive, em quais horários você está consumindo. E tentar identificar o porquê em alguns horários tem mais ou menos consumo. Então vai ajudar bastante o consumidor a falar, opa, preciso economizar energia. Esse é um outro lado. E para as empresas também, a gente tem muitos furtos hoje de energia, com ligações feitas de forma ilegal, né? Com esse medidor inteligente, as concessionárias começam a ter várias casas que ele começar a medir em vários pontos e descobrir Sim. em que ponto está tendo um consumo de energia fora do comum. Então, ou seja, tem algum furto acontecendo ali, alguém fez alguma instalação ilegal. O mapeamento é com muita precisão. Mapeamento com muita precisão. Então, isso é, de novo, a infraestrutura inteligente a serviço de todos. Uhum. Fala para mim sobre um projeto que vocês têm na Alemanha, que a Siemens, na verdade, investe num distrito urbano sustentável. Como que é isso? Esse é para ser realmente um showcase, né? Um showroom das soluções da Siemens quando você fala de cidades inteligentes. Então é uma vila, né? Um distrito que a Siemens está investindo bastante para colocar todas as soluções dela que podem ser aplicáveis à infraestrutura. Então, por exemplo, no saneamento, na parte de energia, na parte, por exemplo, de eletrificação, quando a gente fala muito hoje não só de frotas, né? Mas estou falando de automóveis eletrificados, ou de soluções de mobilidades eletrificadas, tudo dentro, de alguma forma, desse complexo aí. Então, é realmente um showroom de todas as soluções da Siemens relacionadas a cidades inteligentes, né? E tem um ponto, acho que é bastante interessante, quando a gente fala, só para entender onde que isso impacta em nós, Sim, como pessoas, como usuários dessa infraestrutura, né? Um dos exemplos clássicos é, ok, estou num ambiente fechado, tem ar-condicionado, tem tudo, mas muitas das vezes você tem uma concentração, às vezes, de CO2, por exemplo, de dióxido de carbono, que é o que a gente respira, né? Exato. Maior do que o que seria desejável. Entendo. E a gente sabe que quando está acima disso, você começa a ficar sonolento, Exato, você começa a produzir menos. Então, hoje você instala sensores que ele consegue descobrir a quantidade de concentração de CO2, está ligado nesse mesmo sistema de ar-condicionado. E ele regula. Que ele vai regular e vai deixar a quantidade de dióxido de carbono nesta sala, nesse edifício, dentro de um padrão que é confortável para as pessoas. E qual que é o objetivo desse tipo de projeto? Fica em Berlim, é isso mesmo? Fica em Berlim. É como se fosse um laboratório, um modelo de excelência que vocês buscam? Sem dúvida. E a gente faz muita coisa com parceiros também, né? Que a gente não tem toda a solução para a infraestrutura inteligente. Você tem que acomodar junto com parceiros. Então, é para ser um laboratório, é para ser também um showroom de soluções ali dentro, né? Quando eu falei do medidor inteligente, hoje na Siemens a gente não faz o medidor, mas a gente faz o software que está conectado a esses medidores, fazendo toda essa inteligência e gerando insights, né? Gerando informações para a concessionária, para que ela possa fazer alguma atuação sobre aquela residência, aquele local. E nesse caso, por exemplo, a gente vai com um parceiro. A gente tem a solução do software, mas quem faz a integração disso no sistema do nosso cliente final, por exemplo, é em conjunto com um parceiro. A Siemens, por mais um ano, se destaca como entre as 20 empresas mais inovadoras no Brasil. Como é que é isso? Como é que é vocês conseguirem chegar mais uma vez a esse posto e o que é que alimenta isso? Acho que você começou a nossa entrevista falando de quantos anos a Siemens tem no Brasil, né? E a Siemens no mundo tem mais de 175 anos. E desde lá, o fundador, ele sempre começou a empresa, inclusive, com inovação. E sempre investiu muito em inovação, sempre investiu muito em pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje a Siemens gasta uma boa porcentagem do nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Temos hoje um batalhão de pessoas que trabalham só em pesquisa e desenvolvimento, porque a gente acredita que a gente só é longevo porque a gente está se reinventando. De tempos em tempos nós estamos reinventando, inovando, trazendo novas soluções para o mercado. Então, quando vem esse reconhecimento para nós, sem dúvida um selo, né, um carimbo de mostrar que nosso investimento está fazendo sentido, né?
A Siemens inaugurou uma sede em São Paulo e tem um conceito de experiência digital. Seria, inclusive, pioneira na América Latina. O que difere isso de uma construção tradicional que a gente já conhece? A gente construiu para o nosso cliente, né? Para que o nosso cliente pudesse ter essa experiência. Por isso que a gente chama de experiência digital, só que é para o cliente, né? Então a gente tem uma área onde o nosso cliente pode vir nos visitar e a gente vai mostrar para ele como a digitalização, como, por exemplo, os gêmeos digitais podem ajudá-lo, seja no seu processo industrial, por exemplo, dentro de uma indústria, ou seja dentro de um edifício. Eu vou te interromper um pouquinho só para você me explicar melhor esse conceito de gêmeos digitais. Sim. Como é que eu entendo isso melhor na prática? Na prática é o seguinte, vamos imaginar dentro de uma indústria. Sim. Eu tenho uma máquina que ela produz uma peça de carro, por exemplo. Tá. Então é uma máquina física real que está ali. E muitas das vezes, antes de eu construir essa máquina, se eu construir e ela não chegar no objetivo que eu queria, eu tenho que fazer os ajustes depois no físico lá. Ok. Ficar trocando uma peça, trocando outra peça, Sim. faz um ajuste aqui, um ajuste lá. Isso leva tempo. Isso custa dinheiro. Uhum. Então, gêmeo digital, o que é? Eu não vou construir essa máquina física. Eu vou fazer essa máquina primeiro, um modelo digital, como se fosse um 3D, para ficar mais fácil. Okay. O pessoal de gamers, né, eles talvez entendam esse conceito de gêmeo digital porque é o gamers. Né? Você consegue ter todos os seus equipamentos de forma virtual, digital, em 3D, e eu consigo fazer todos esses ajustes no ambiente virtual. Então, faço todos os ajustes. Chegou no resultado que eu precisava? Ainda não chegou? Retorno, faço mais alguns ajustes, tudo no ambiente virtual. Só que quando a gente fala de gêmeo, é porque ele tem exatamente a mesma propriedade do físico. Então, eu coloco todas as características, por exemplo, característica de material, Sim. Né, característica de automação. Tudo isso eu coloco no gêmeo digital. Isso é muita informação. Então, eu tenho informação computacional gigantesca para conseguir fazer um gêmeo digital. E qual que é a vantagem disso? Eu faço todos os ajustes, todas as simulações, e só depois eu construo o físico. E quando eu construir o físico, ele vai ter a mesma resposta do que eu tive no ambiente virtual. Creio eu que seja muito mais econômico. Né? Sem dúvida. Mais econômico, mais seguro, menos custo, né, que é o mais econômico, Sim. e mais rápido. Olha. Mais rápido. Às vezes eu demorar 1 ano para chegar no resultado final que eu quero com a máquina, eu chego talvez em 1 mês. William, fala um pouquinho da sua carreira. É uma praxe aqui no nosso programa entender um pouco melhor o perfil dos nossos convidados. Como é que é a sua trajetória? Perfeito, Fábio. Inclusive, hoje eu tive um café com os colaboradores. Eu faço isso de tempos em tempos. A cada 2 ou 3 meses, a gente abre as inscrições para todos os colaboradores da empresa. Quem tiver interesse de conversar comigo, se inscreve. Então, 12, 13 pessoas normalmente se inscrevem nesse café. Hoje eu tive esse café com eles pela manhã e a pergunta que veio é essa, né? Para eu falar para eles um pouco da minha carreira, porque são jovens, normalmente que estão começando na empresa e querem entender um pouco da carreira, né? Claro. E eu costumo dizer que eu vim de uma família muito simples, sabe? Meus pais vieram da roça, então meu pai teve 3ª série de roça em Minas, veio para São Paulo, né? Trabalhou de vigia, trabalhou de copeiro em hospital, e depois ele aprendeu trabalhar em farmácia, foi vendedor. Puxa, e que bonito. Acabou sendo um empreendedor e montou uma farmácia. E uma coisa que ele sempre nos falava é o seguinte: olha, eu consegui fazer sem estudo, vocês não conseguirão. A geração de vocês precisa estudar. Tá certo. Então nós somos em 4 filhos, ele teve 4 filhos, e ele sempre nos incentivou a estudar. Então eu fiz Senai, fiz os cursos de aprendizagem que a gente tem no próprio Senai, depois fui fazer faculdade, engenharia. E quando eu entrei na Siemens como estagiário, me perguntaram: o que você quer ser? Sim. Eu falei: quero ser engenheiro. Né? Minha visão era ser engenheiro. Quero ser engenheiro. Não estou pensando aonde eu vou chegar daqui a 10, 15 anos, 20 anos. Então, queria ser engenheiro. Tanto é que quando um dos entrevistados me veio falar comigo no momento, naquele dia da entrevista, na dinâmica, ele me perguntou se eu não queria começar na área de vendas. Aí eu falei: não, fiz engenharia, eu quero trabalhar em engenharia. Então, entrei como engenheiro na Siemens, fiquei 5 anos e meio na engenharia de aplicação, que a gente fala dentro da empresa. Então, colocando as coisas para funcionar, seria mais ou menos isso. E 5 anos e meio depois, aquele que falou que não ia para vendas, foi para venda. Então, eu fui parar em vendas, porque eu fui enxergando novas coisas, né? Fui enxergando novas possibilidades de carreira dentro da empresa e mudei para vendas. E em vendas, meu horizonte também foi abrindo. Aí eu gostei do papel de liderança, me tornei um líder dessa área de vendas. Depois eu assumi também uma área
de negócios dentro da própria empresa, e aí tinha algumas fábricas também dentro dessa área de negócio. E aí eu tive a oportunidade, dentro de uma dessas fábricas, inclusive, de ter o primeiro contato com pessoas com deficiência, que para mim, foi transformador. Numa das nossas fábricas, nós tínhamos, por exemplo, 2 gêmeos, e os 2 tinham deficiência intelectual e trabalhavam na linha de produção da nossa fábrica. Sim. E produziam muito melhor do que outras pessoas. Que beleza. Então é o papel da empresa como inclusão. Exato. E muitas das vezes a gente tem uma visão incorreta sobre o tema, que acha que é um favor que a empresa faz. Não, a empresa não está fazendo favor nenhum. O papel da empresa é a inclusão, e todas essas pessoas com deficiência produzem tão bem ou melhor do que as demais. Então aquilo ali, de alguma forma, tocou. Eu falei, poxa, temos que fazer mais. Eu tenho que fazer mais em relação a esse tema como líder. E aí foi onde eu assumi também um papel dentro da empresa. Nós temos um programa de diversidade dentro da empresa com alguns pilares. Sim. E um dos pilares é pessoas com deficiência. Então eu assumi e vim trazendo esse conceito de como nós, como líderes, podemos alavancar isso mais dentro da empresa, né? Então isso para mim foi realmente transformador. Então a gente foi fazendo alguns projetos, né, nesse tema. A gente teve um recente, faz 2 anos, que nós abrimos uma vaga. E para pessoa com deficiência, a gente falou, tem que ser pessoa com deficiência nessa vaga, e pessoa capacitada. Correto. Pessoa tinha que ter formação em marketing, tinha que ter as habilidades que a gente precisava. Obviamente, se a pessoa não tivesse uma ou outra coisa, nós trabalhamos também para ajudar a pessoa a complementar, desenvolver. E essa pessoa, ela é cadeirante. Então, nosso site aqui na Anhanguera, ele é muito bonito, ele é verde, mas ele é íngreme. Sim. Então, para ir para o restaurante, do escritório para o restaurante, você tem uma descida. Dá para descer e para subir. Como é que a gente faz com essa pessoa? Então era muito comum as pessoas acharem, não, alguém ajuda, empurra ela, mas isso não é inclusão. Entendi. Inclusão é a pessoa ser independente, ela conseguir ir para qualquer lugar sem pedir ajuda para ninguém. Correto. Aí então foi onde a gente falou, precisamos de uma cadeira motorizada. Então isso mudou muito a vida dessa pessoa. A pessoa não imaginou que ela chegaria numa empresa e teria uma cadeira motorizada à sua disposição para ela ficar independente. Então isso foi um dos passos da minha carreira que abriu muito a minha visão no meu papel como líder, né? Com base nisso, nosso tempo já está encerrando, gostaria que você nos desse um panorama do que podemos esperar da Siemens ainda no Brasil. A gente acabou de fazer um evento, Fábio, chamado Retrato do Brasil em 2035. Então, nós, como Siemens, imaginamos um Brasil, não só como Siemens, mas junto com o CEBRI, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Como é que seria o Brasil em 2035? Através de um estudo com alguns pesquisadores. E como que a Siemens participaria para transformar esse Brasil que nós temos hoje ao Brasil que nós queremos em 2035. Então a gente não olha só 2025, a gente está olhando 2035, como que as nossas tecnologias podem transformar essa infraestrutura até 2035. Então essa parte, por exemplo, dos medidores inteligentes, que a gente está começando, é algo que a gente vê em 2035, o Brasil inteiro difuso já com essa tecnologia. E nós sim estaremos participando. Quando a gente fala, por exemplo, de mobilidade, a Siemens está muito presente na parte de eletrificação de trens, né, de metrôs. Quando fala de portos, aeroportos, quando fala de infraestrutura, a Siemens está muito presente também na automação de portos, eletrificação de portos, aeroportos, né? Então é isso que a Siemens pretende contribuir com a sociedade, assim como começamos lá em 1867, fazendo a primeira linha telegráfica que ligava a casa de Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, até a outra casa que ele tinha no Rio Grande do Sul. Isso em 1867, nós já ajudando o Brasil na parte da comunicação, pretendemos continuar ajudando o Brasil a se desenvolver rumo ao futuro. William, muitíssimo obrigado pelas suas informações, foi um prazer poder conversar contigo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fábio, é sempre um prazer poder falar de como as tecnologias podem trazer conforto para a nossa vida. Que ótimo. Esse foi o JR Business. Lembrando que toda terça-feira, a partir das 19h30, tem episódio novo do programa nas plataformas digitais. Tem ainda a versão em podcast que você acessa no aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.